Olá, amigos! Olha, nós aqui de novo no nosso canal, que tem o nome de Fala que Você Se Cura, que é um canal de espiritualidade. Tema esse que eu sou apaixonada. Como viver sem entender a vida espiritual, o mundo espiritual. Não tem como. Não, pelo menos para mim não tem. E se você chegou aqui nesse canal, você não caiu aqui de paraquedas, você está em vibração comigo, você está em sintonia comigo, você se agrada de espiritualidade, você se agrada de aprender, você quer respostas como eu, que sou uma buscadora da verdade. E hoje eu separei aqui para a gente pensar um pouquinho, porque a Bíblia é esse manual seguro, né, para as nossas vidas. Ela é interpretada de várias maneiras, mas nós aqui buscamos a verdade e queremos nos aprofundar nesses estudos, porque a Bíblia Sagrada, ela tem um monte de conhecimento, ela tem um acervo enorme, que se nós desejarmos tirarmos as pedras das mãos, muito podemos e devemos aprender com ela. Porque, em realidade, a Bíblia, ela conta a nossa história, a história de nós mesmos, né? E aí eu senti muito de trazer para a gente conversar 1 Coríntios, o capítulo 15, versículo 33, que diz assim: Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Você concorda com isso? Eu concordo. E aí eu vou lendo aqui umas coisas para a gente poder conversar, né? E diz assim ainda: não se deixe enganar. Conversas ruins estragam bons hábitos. Você concorda com isso? Eu também concordo. Eu concordo. E aí, qual que é o contexto do versículo, né? A gente dá uma explicadinha rapidinho. Essa passagem, ela está inserida lá, né, na fala de Paulo. Ele veio falar da ressurreição dos mortos, né? E aí tem, como sempre, a gente sabe que a gente teve que engolir muita coisa não concordava com a verdade ela tinha que ser oculta, né? A gente viveu muita coisa, é um papo longo, mas inseriram muitos costumes, muitas crenças, muitos comportamentos na cabeça de nós. E aí esse grande trabalhador do Cristo, que é Paulo, ele já vem há muito tempo, né, semeando a verdade, trazendo a palavra. Então ele entra lá, naquele momento, né, que alguns estavam dizendo que a ressurreição não existia, Paulo entra lá para poder fazer esse esclarecimento. Mas qual que é aqui a nossa chave? A gente quer trazer, né, esse comportamento dentro desse contexto daquela época e trazer agora para nós. Porque é para isso, né? Nós não estamos mais lá, né? Porque poderíamos explanar outras coisas aqui em relação a isso, partindo de um ponto que nós somos um emaranhado, né? Tudo que atinge lá do outro lado me atinge aqui. Isso é comprovado também cientificamente, mas ver a história de lá e trazer agora para a gente aqui, porque isso aqui é interessante, né? E aí ele diz assim, ó, uma mensagem espiritual poderosa. Eu também concordo, você concorda? A energia das palavras e da convivência move o espírito. Olha, eu vou te falar uma coisa bem simples, que você já com certeza passou por isso. E hoje mesmo pela manhã estava em conversa, né, numa situação bem complexa. A gente sabe que a gente está sempre atraindo essas coisas, né? E a gente quer ajudar da maneira que a gente consegue. E a pessoa me falou assim, olha, eu vou te falar uma coisa que eu até agora não acreditei no que eu vi. Eu tô assim, ela falou assim, eu tô assim abismada. Foi o que a pessoa me falou. E eu estava ali ouvindo. E ela me falou que tem muito a ver com o que nós vamos conversar aqui agora. Com uma fofoca, com a palavra descabida, com uma conversa que não nos leva a nada, e às vezes nos levam a caminhos sem volta, até para determinadas pessoas, que levam até pessoas a óbito, né? Levam a pessoas a serem assassinadas.
Aliás, agora está um modismo, né, da questão de um monte de justiceiro, né, que está aparecendo por aí. Quando ela me falou, começou a me contar a história, eu já comecei a me sentir mal. Porque foi maldade. Porque foi maldade, eu não, nem vale a pena aqui nós aqui repetirmos essas histórias que estão o tempo todo aí, que nós estamos ouvindo quase todos os dias, né? E para você ver como é que isso faz mal para a gente, como é que molda. E eu falei assim, olha, vamos mudar de assunto, porque eu, de fato, eu comecei a me sentir mal. Uma história muito pesada. E eu tenho certeza que você já passou por isso, que você passa, que você vai passar. Uma notícia que a gente vê na televisão, ou uma coisa que acontece com a família da gente, dá aquela dor no coração. Ele está falando disso, da palavra, que ela tem energia. E ela pode ser boa e ela pode ser ruim. A palavra usada para a companhia no original pode ser entendida como associação íntima ou diálogo constante. Isso inclui não só pessoa física, mas conteúdo, música, ambiente, pensamentos que frequentamos. Nós somos seres sensoriais. Então, a gente lembra daquelas músicas que a gente, quando estava lá na nossa juventude, a gente dançava, que dava uma saudade, que a gente lembra de uma pessoa. Ele está falando disso. A música, ela também te corrompe. A música também, ela te ganha, né? De algum modo, ele está dizendo aqui que nós, e estudos também trazem, a gente precisa tomar cuidado com o que a gente ouve, porque isso também vai moldando a minha maneira de ser. Às vezes eu estou num caminho composto com hábitos maravilhosos junto ao Cristo, porque não podemos viver a vida sem falar dele, do amor das nossas vidas com o nosso Senhor Jesus, e daqui a pouco uma música, ou pessoas com um pensamento muito complicado, nós vamos ali tomando aquele fluido, aquela energia vital para nós, e daqui a pouco nós estamos mudando. Né? Se nós não tivermos o pé firme no chão, nos nossos propósitos, daqui a pouco a gente está caminhando por outro caminho. Está falando disso de ambiente. Quem de vocês, como eu, já não chegou num lugar, cara, tem alguma coisa aqui que não está legal, né? Pode ser companhias espirituais, a própria energia da pessoa, do lugar. Isso também tem várias histórias aí comprovando isso, né? Aí ele diz assim, tudo que você alimenta da mente influencia no teu campo espiritual, com toda certeza, né? Se eu estou com raiva de uma pessoa, se eu estou ali, você quer ver, a gente discute, né? Tem lá um conflito lá com uma pessoa, aquilo que fica ruminando na cabeça da gente. Daqui a pouco a gente está se sentindo mal, a gente joga logo a culpa na comida. Ah, foi isso que eu comi, o que está acontecendo, que não sei o quê. Mas nós estamos aqui nesse espaço para nos lembrarmos disso. Né? Por quê? Porque nós queremos, sim, uma reeducação. Nós queremos nos tornar pessoas melhores. Então, vamos pensando em relação a isso. Né? Não vale a pena discutir. Tem horas que a gente enfia o pé na jaca, a gente cai, a gente discute. Mas o quanto eu já posso evitar. Esse é o ponto, essa é a questão. E aí ele diz assim, né? Você pode ter bons valores, mas mais influências podem silenciosamente distorcê-las. E eu já vi isso. Eu mesmo já quase fui levada por esse caminho. Acordei até mais nova, entendeu? A gente precisa saber com quem a gente se relaciona, né? E ele vem falando aqui da prosperidade espiritual e material, né? Depende de quem você permite se sentar na sua mesa, entrar na sua casa, né? Conviver com você. E ele diz assim, se você busca abundância, clareza espiritual, propósito de luz, não é o que nós desejamos sim, né? Sermos felizes, nós desejamos sim, né? Buscar alegria, felicidade. É para isso que nós também estamos aqui, com responsabilidade, né? Mas é para isso que nós estamos aqui. Propósito e luz precisa zelar pela sua companhia energética. E o que ele está dizendo? É que a gente precisa ver com quem a gente também está se relacionando, né? Aí tem aqui a pergunta assim, quem você está ouvindo? Né? O que você está acessando agora nas redes sociais? Porque vamos conversar, amigos, um assunto como nós estamos levando aqui,
buscando acertar, buscando nos melhorar, não interessa a muita gente. Nesse momento, por menos espiritualidade que você tenha, é muito natural para nós vermos de uma gama, sabe, de espíritos que não querem que o planeta avance, que não quer que a gente melhore. Aí nós partiríamos até para estudos mais profundos, nós falaremos isso no outro vídeo. Então, quem você está ouvindo, por exemplo, no YouTube? Esse material, para muita gente, é um saco. Quando nós começamos a nossa mudança espiritual, quando nós saímos de uma certa frequência, quando nós entramos em outras sintonias, né? Andando corretamente, que não faz mais do que a nossa obrigação, né? Buscando mais a oração, buscando sermos mais corretos, fazendo a outro o que gostaria que fizesse comigo, a gente vai mudando a nossa vibração, a gente vai subindo a nossa sintonia, a gente vai levantando a nossa frequência. Então, é comum algumas pessoas acharem assim, nossa, mas está chata, né? Daqui a pouco você não está mais querendo beber aquela cerveja naquela quantidade que você bebia. Eu vi uma pessoa falar para mim, já até comentei, não sei se foi aqui nesses vídeos ou em estudos outros que eu vou fazer, e a pessoa falou assim, quando eu parei de beber, as pessoas me excluíram da vida delas, né? Mas graças a Deus ela está lá firme, ela não voltou, porque o álcool ele faz um mal terrível para o teu cérebro, você precisa estudar disso. A gente precisa estudar isso. Eu estou falando isso porque eu já bebi, entende? Então eu fui entender essa situação, a sintonia, questões de obsessão, é um monte de situação, né? Mas cada um é que sabe de si. Tem outros fundos de pano, né? Às vezes a pessoa bebe para poder esquecer. É muita coisa ainda para a gente aprender, para a gente poder fazer as nossas mudanças, né? Com quem você compartilha seus sonhos, né? Para que você está contando a tua história, né? É uma outra situação também muito importante. Infelizmente, meus irmãos, no mundo que a gente vive, às vezes nem todo mundo quer o teu bem. Que tipo de energia está ao seu redor? Então, uma ambiência complicada é uma ambiência que nos atinge. Tanto que nós estamos em determinados lugares, nós nem queremos sair. Nossa, mas aqui está tão gostoso. Nossa, mas aqui está tão bom. Nossa, mas a tua companhia... Eu tenho amigos, vários, e é interessante como eles são diferentes, como eu também sou para eles. Tem amigas que eu falo tudo. Tem amigas que eu tenho que ter uma seleção de conversa. Tem amigas que determinados assuntos, ela não iria gostar. Eu sou bem eclética, eu gosto de conversar tudo, eu gosto de falar de tudo. Mas desde que tenha um fundo de pano bom, que me traga crescimento. Eu amo gente inteligente. Eu amo aprender. Por quê? Porque eu quero me resolver. Eu quero melhorar. Então eu estudo, eu gosto muito de estudar para eu aprender e fazer melhor o meu dever de casa. Sem autoconhecimento, sem estudo, esquece. Se você tiver uma receita melhor do que essa, você me fala. Muitas das vezes não é fácil, muitas das vezes é doído, muitas das vezes você vai experimentar a solidão. Cada vez que eu estudo, que eu vejo os estudiosos falando, eles dizem que esse caminho, o caminho do autoconhecimento, o caminho da ascensão espiritual, o caminho de você se tornar uma pessoa melhor, às vezes te chama para uma solidão, outras vezes para uma solitude, mas que às vezes é um caminho que você precisa tomar, né? Então, para a gente finalizar aqui, ele diz assim, ande com os sábios e se tornará sábio. Nossa, provérbio então fala muito disso, de Salomão, né? Aqui está até identificando 13 e 20, provérbio, capítulo 13, versículo 20. Então era essa a nossa conversa de hoje. Te agradecer muito por você estar aqui comigo, para você compartilhar esse vídeo, né? A gente tem certeza que a gente pode ajudar alguém, porque a gente sabe que esse material é bom.
falar de Jesus, de Deus, de espiritualidade, falar de caminhos que nos traga ganho, no que diz respeito à nossa serenidade, no que diz respeito a gente caminhar melhor, no que diz respeito nós nos tornarmos pessoas melhores. Porque daqui a pouco nós estamos voltando para casa, para nossa verdadeira casa, e vamos prestar contas, não com o dedo na cara, de Deus, de Jesus, da espiritualidade, mas do que nós viemos fazer aqui e do que fizemos na nossa vida, né? O que as pessoas nesse momento pensam de você, né? Você acha que nesse momento você tem um exemplo assim muito, muito, muito bom, que as pessoas dizem para você, nossa, isso em você é muito legal, né? As pessoas, por exemplo, elas dizem assim para mim, você é boa para falar, eu gosto muito de conversar com você. Aí eu, tá, sério, porque a gente está estudando. E aí a gente tem uma resposta, e aí o amigo tem outra, e aí tem outra, e aí a gente fica nessa maravilha, né? De ser melhor, de ser feliz. E deixarmos, né, um legado aí para esse mundo, porque de problema a gente está cheio. Então vamos fazer parte da solução. Então vamos olhar, buscar, né, isso que a gente conversou, que os estudiosos, que os mais experienciados do que nós, que estão mais à frente em nós em relação, né, a esse comportamento e trazer para nós. Quem está ao meu redor, né? Que essas pessoas estão me fazendo bem, né? Não é destratar, mas talvez dar um tempo, né? E muitas das vezes, sinceramente, é deixar. Quantas pessoas na minha vida lá atrás, a gente deixou, a gente vai mudando de fase. A vida é um mudar de fase e vão chegando outros. E à medida que a gente vai se melhorando, vai chegando cada vez e mais pessoas maravilhosas no nosso caminho, comportando o mesmo sentimento, o mesmo comportamento, os mesmos desejos de alma que nós. E tudo se ajeita. Então, que Deus abençoe seu coração de novo. Dá teu like, se inscreve aqui nesse canal por Jesus Cristinho e vai dar tudo certo. Muito obrigado de novo por você continuar aqui comigo. Um beijo no seu coração.